Instituto Camalho. Projeto Literatura Cura. Apresentam Era uma vez empreendedora. Oi, empreendedora! E aí, me conta como que foi esse último mês fazendo a atividade da aula 1 sobre gestão do seu tempo. Você conseguiu atingir as 3 metas que nós colocamos? Se você não conseguiu atingir, coloca aqui nos comentários quais que foram as suas maiores dificuldades e o que você quer adaptar. Na aula de hoje a gente vai aprofundar esse exercício, porque agora você já conseguiu monitorar durante um mês a sua rotina e entender bem como que ela está funcionando, né? E vamos aprofundar falando também sobre como aplicar a gestão de tempo no seu negócio. O primeiro ponto que você vai perceber depois de um mês é que talvez você esteja gastando um tempo emocional nas atividades. O que é esse tempo emocional? Sabe quando a gente tem que fazer algo, não gosta de fazer, fica adiando, deixa para a última hora, né? Como a gente viu. E aí você faz, mas sofre fazendo. Então, eu não quero fazer atividade física. Aí você começa, vai fazendo ali em casa um abdominal, faz alguma coisa e você sofre. Então você gasta às vezes ali meia hora só se preparando para poder fazer isso. A gente pode puxar para os negócios falando de uma negociação, uma venda que não foi concluída, você fica muito chateada, se desgasta e isso atrapalha nos seus negócios. Reduza esse tempo emocional, identifique quais são as vezes que você está tendo isso, anote também aí junto da sua tabela esse tempo emocional para poder eliminar. Agora, falando das 3 metas que você tinha para alcançar, vamos fazer a classificação de cada uma das atividades da sua semana. Mas antes de começar, eu quero te falar que se você não assistiu a aula anterior, volta, porque não dá para você no começo da sua empresa, principalmente, que você está sozinha, tem 1, 2 funcionários, deixar que outras pessoas ou que ninguém, né, controle a parte estratégica, a visão do seu negócio. Você precisa estar bem para poder ter tempo para atender os clientes, para fazer as vendas, para poder pensar em tudo. Então, bora lá! Meu nome é Tamires Cavassani, eu sou advogada de negócios, professora de vocês aqui e vamos classificar o nosso dia a dia, as atividades. Vai pegar lá a sua tabela de segunda a domingo e vai ver o que é prioridade de acordo com o seguinte: prioridade mínima, prioridade média e prioridade máxima. As atividades que são de prioridade mínima, você vai colocar com a corzinha verde no seu material. As atividades que têm prioridade média, corzinha amarela. E prioridade máxima, vermelho. Assim como nos sinais de trânsito, isso tem uma motivação psicológica. Por quê? Porque a gente já associa essas cores ao que tem que ser feito mais rapidamente ou não. Você vai conseguir ver ali na sua tabela, no seu dia a dia, quais são as atividades prioritárias. Então, o vermelho geralmente vai ser aquilo que você deixou por último. O verde, você coloca as atividades que você tem mais tempo e que muitas vezes você pode delegar. E aí, se você delegar, você até tira a cor, coloca o nome da pessoa que vai fazer a tarefa e acabou, tá bom? Então, o primeiro exercício dessa aula vai ser esse, você vai classificar dessa forma e depois a gente vai utilizar também essa organização dentro da empresa. Agora, você lembra daquela tabela que eu te mostrei do Sebrae, falando que a maior parte das empresas no Brasil encerram suas atividades dentro de 1 ano. Tudo bem. E a gente viu também que dá para fazer cursos, parcerias e muitas outras coisas de acordo com essa pesquisa que fazem com que o seu negócio continue. Agora vamos puxar aqui uma outra tabela do Sebrae para você poder analisar. Como você pode ver aí na tabela, o primeiro ponto que ganha disparado é você ter um bom planejamento. Quando você vai abrir a sua casinha, a sua empresa, né?
Você tem que estruturar o que você espera dela, o que você quer alcançar, as metas. Depois disso, você fazer uma boa gestão. A gente vai falar mais sobre esse conceito. E olha só um detalhe. Quando a gente fala sobre evitar que problemas pessoais interfiram nos resultados da empresa. Lembra quando a gente falou sobre o tempo emocional? É justamente isso. Tem muitas coisas que vão acontecer aí ao longo do caminho. Algumas delas a gente não consegue nem resolver, não tem nem o que fazer. Nós sofremos porque isso é natural, mas se a gente se deixar abater e ficar ali naquela condição, ficar triste, não reagir, o nosso negócio não vai para frente porque não tem outra pessoa no comando. Então, lembre-se sempre de que você é a dona do seu negócio, ele depende de você e que principalmente os seus sonhos estão depositados ali no seu negócio, as coisas que você quer atingir. Então, você vai ter condições até mesmo financeiras de ajudar as pessoas que você ama, fazendo com que o seu negócio progrida. Vamos então agora falar sobre gestão. Quando a gente pensa em um empresário bem-sucedido, uma empresa que tem uma ótima gestão, do que a gente está falando? De recursos que são bem geridos, recursos que são escassos, tempo, dinheiro, pessoas. E elas fazem com que dentro desses projetos, dentro desses objetivos e do ponto que a empresa está, ponto A, ela vá até o ponto B, né? Que é um ponto esperado de crescimento. Essa é a gestão que a gente vai ter aqui no seu negócio, seguindo cada um desses passos que estamos aprendendo. Agora, a gente vai para o método ninja de tudo o que foi experimentado aí na primeira aula. Vamos para algumas dicas a mais, agora que você já está acostumado. A primeira dica é que você tem que fazer intervalos entre as atividades. Eu sei que você pode estar aí em uma rotina muito corrida, mas a gente vai diminuindo o nosso desempenho ao longo do dia. Então a gente precisa comer, se hidratar, levantar, dar um tempinho ali da atividade. Uma técnica muito interessante é a técnica Pomodoro. Ela consiste basicamente em você passar 25 minutos fazendo a sua atividade focada naquilo. Depois você dá um intervalo de 5 minutos em que você não vai pensar em nada do que você estava fazendo. Você pode ficar no seu WhatsApp, no celular, levantar, não fazer nada, absolutamente. E aí depois você volta para continuar a tarefa. Você pode dividir também as suas tarefas em blocos menores para você poder ir concluindo, você vai se sentir melhor e aí depois você volta após esse descanso de 5 minutos. Uma outra coisa muito importante é você colocar também atividades que tenham a ver com o intelecto intercaladas com atividades físicas. Então, se você tem que, por exemplo, carregar a sacola do mercado, isso é uma atividade física, né? Guardar as compras. E aí depois você tem que organizar algo da empresa. Você vai intercalando para que você não canse, não use muito, né? Só de uma parte, ou do corpo ou do seu cérebro. E agora a gente vai aplicar essa gestão dentro dos negócios, a hora tão esperada. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu era fanática por aquele jogo de computador chamado The Sims. Passei grande parte da minha adolescência jogando The Sims e inclusive achava que ia acabar sendo arquiteta porque adorava ficar projetando lá as casas, né? Eu gastava mais tempo no jogo projetando as casas, construindo ali onde os personagens, né, os The Sims iam morar, do que efetivamente jogando porque eu achava que tinha perdido a graça. Se você não conhece o The Sims, é um jogo em que você consegue acompanhar toda a vida dos personagens, você constrói as casas, tem os relacionamentos ali com os namorados, maridos, enfim. The Sims é muito legal. Mas por que eu tô falando de The Sims no meio dessa aula e não do que você tem que fazer no seu negócio? Para de enrolar, Tamires. Bom, isso é para que você faça uma analogia. Dentro da sua casa, a gente tem
na verdade em todas as casas, nomes dos cômodos. A gente sabe que tem o banheiro, que vai ter a cozinha, vai ter a lavanderia, né, a área de... esqueci o nome agora. A área de serviço da casa, enfim, a garagem e assim vai. Se a gente não tivesse essa organização e todo mundo pudesse fazer o que quisesse em cada cômodo da sala, você não acha que isso viraria uma bagunça? Dentro da sua empresa é a mesma coisa. Você não precisa esperar ter 5, 10, 20 mil funcionários para colocar ordem na casa. Pelo contrário, quanto antes você inicia isso, e isso, gente, tem que ficar gravado na cabeça de vocês. Quanto antes você inicia, melhor, porque cada contratação que você faz, cada parceria, às vezes até uma parceria de negócio mesmo, uma parceria de divulgação nas redes sociais, um fornecedor, você consegue estabelecer valores semelhantes e aquelas condutas, aquilo que você acha legal, que você acredita. Então, a gente vai fazer esse exercício hoje de dividir os setores da sua empresa. Vamos entender quais são os possíveis setores aí que a gente pode ter em uma empresa. Primeiro, você tem sempre, que vender alguma coisa. Então, você vai vender produtos ou serviços. Mas antes de você vender, na tua primeira caixinha aí, vamos imaginar um quadrado, tá? Dividindo aí a planta da nossa casa. Nessa primeira caixinha, antes dos produtos e serviços que estão aqui, você tem que ter os bastidores, tá bom? A gente vai chamar assim, que é tudo que é feito antes dos produtos ou serviços estarem prontos. Por que eu falo produtos ou serviços? O que é isso? Qual que é a diferença? A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, mas basicamente, produto é aquilo que você vende, que é algo final. Então, vamos pensar aqui, se você vende um doce, você está vendendo ali o brigadeiro. Agora, se você é uma chefe, se você faz receitas para um buffet, para uma festa infantil, para eventos, você está vendendo o seu serviço. Se você é maquiadora, você vende o seu serviço. Agora, se você vende a maquiagem em si, você está vendendo um produto. Entendeu a diferença? Além dos bastidores, dos produtos e dos serviços, na nossa terceira caixinha da empresa, a gente tem o setor de vendas. Então, vendas, para você conseguir vender, você tem que vender para alguém. A gente vai ter também os clientes. Então, esses são os nossos 4 setores dentro da empresa. As 4 casinhas estão preenchidas. Como que a gente consegue pensar dentro disso em setores para dividir as tarefas, criar procedimentos e organizar cada vez mais? Bom, a gente sabe que nos bastidores, geralmente o trabalho que vai ser feito é operacional. O que significa isso? É aquele mão na massa. Se você vende uma bolsa, você confeccionar a bolsa, você vai comprar o tecido, vai ver qual é a medida, vai pintar às vezes o tecido, bordar, enfim. Essa é a parte operacional. Então, esse vai ser um dos setores da sua empresa, já coloca aí. Se você tiver funcionários que colaboram contigo, que fazem essa troca, essa parte de contratação, você vai ter um RH. Muitas empresas hoje fazem toda a parte de seleção, de admissão, com empresas especializadas contratadas somente para isso, então elas nem têm esse setor, tá bom? Além desses dois, a gente tem a parte financeira. O setor financeiro, ele é importantíssimo, porque ele vai verificar quais que são as contas a receber, as contas a pagar, e ele vai deixar toda a saúde financeira do seu negócio em dia. Muitas vezes emitir boletos, e fazer todas essas comunicações. Passando do setor financeiro, a gente tem o comercial ou o setor de vendas. O setor de vendas é aquele que faz a mágica acontecer. Você pode ter aí alguém comissionado que vai vender o seu produto ou você mesma que vai fazer isso, vai fazer a divulgação. A gente pode juntar aí com o setor de vendas hoje em dia, com a internet, falando do setor de marketing, a parte de publicidade do seu negócio. Essas são as principais, mas tem muitos outros aí que você pode pensar e a gente vai aprender como utilizar na próxima aula os 3 níveis da organização a favor do seu negócio.
Hoje nós falamos sobre o nível operacional, mas tem outros dois aí que você vai entender na próxima aula. E o exercício que fica para você fazer aí da forma que você achar melhor, anotando na sua tabela, no seu documento do Word, é pegar essa sua casinha, dividir cada um dos setores e colocar quem que está fazendo cada atividade. Porque aí você vai começar a observar como as atividades são desenvolvidas. Então, por exemplo, se você tem que comprar para fazer brigadeiro, você tem que comprar X latas de leite condensado, de leite, às vezes você usa um achocolatado ou utiliza o chocolate mesmo, você vai colocando lá quem está fazendo essas compras. E você consegue ver qual que é o procedimento. Então, olha, eu tenho que comprar isso, depois aquilo e vai organizando. Mas calma, respira, que isso vem nas próximas aulas. Te vejo lá. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.